Olá, eu sou o professor Carlos Mainardes, do Matemática em Concursos. Trouxe para você hoje uma aula sobre progressões aritméticas. Essa aula de matemática de progressões aritméticas fala de uma sequência de termos que aumenta em intervalos regulares. Então veja só, nós já estudamos sequências numéricas, onde nas sequências numéricas os termos eles variam, mas variam segundo uma regra que muitas vezes a gente tem que encontrar a fórmula de recorrência na unha. Nas progressões aritméticas, existe uma fórmula pronta para que a gente possa trabalhar a sequência e poder determinar a sequência de termos de uma progressão. Aqui, se você observar essa figura, eu tenho um exemplo para você, onde nós temos aqui várias linhas que estão limitadas por essas duas linhas oblíquas. Então, o fato de você ter essas duas linhas oblíquas e esse intervalo sendo um intervalo igual, ou seja, essa altura aqui corresponde a uma altura igual entre entre o próximo, 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 isso faz com que o comprimento de cada linha pertença a intervalos regulares, tá ok? Então, observe, a primeira é 30, a última seria 60, mas as demais elas vão crescer em intervalos regulares, desde que essa medida que se vê aqui seja a mesma de altura, tá ok? Mas, como eu disse, para isso, diferentemente das sequências numéricas, tem uma fórmula que facilita muito nesse cálculo. Deixa eu apresentar para você. Então, nas progressões aritméticas, observe AN igual a A1 mais N menos 1 que multiplica R. A N é chamado de enésimo termo, ou termo geral. Corresponde ao termo que normalmente a gente quer encontrar, tá? Não que seja sempre exatamente que a gente quer encontrar esse termo, mas muitas vezes ele corresponde ao último termo que nós estamos considerando. A1 corresponde ao primeiro termo da sequência, o N é um número de termos que nós vamos ter nessa sequência numérica então, e R é um intervalo entre cada termo que aqui se chama razão. Bom, voltemos naquela figura, porque agora a gente vai determinar qual é a medida de cada linha horizontal, imaginando que essas linhas estejam em intervalos regulares, tá ok? Então, nessa nossa sequência, primeiramente observe que nós temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis linhas. Então, com isso, eu posso dizer que nós temos n igual a 6 termos nessa sequência, onde 30 corresponde ao primeiro termo, que a gente chama de A1, e 60, o último termo, que aqui eu vou chamar de AN. Mas poderia chamar de A6 também, sabendo que são 6 linhas ou 6 termos. Aplicando a fórmula geral para progressões aritméticas, AN é igual a A1 mais N menos 1 multiplicado por R, que é a razão. Então, agora vamos substituir os termos. 60 igual a 1, que é 30, mais 6 menos 1 multiplicado pela razão, que é o aumento que nós temos de termo para termo. Aqui, ó, 60 vai subtrair o 30, que passa de lado, que é igual a 5, que multiplica o R. 60 menos 30, 30, igual a 5R. E com isso descubro que o R é igual a 6. Uma razão, 6. Nesse caso aqui, então, se a primeira linha é 30, a segunda vai ter 6 unidades a mais, 36. Com mais 6 unidades, 42. Mais 6 unidades, 48. Acrescento 6, 54. E com mais 6, tá aqui, ó, 60. E com isso, nessa figura, a gente resolveu o problema da medida das linhas, partindo da ideia que cada linha em relação à outra está numa progressão aritmética. Quero te mostrar também uma propriedade interessante da PA, progressão aritmética, em que a média aritmética dos termos é igual ao termo central. Mas tem um detalhe. Desde que n, que é o número de termos, seja sempre impar. Então, veja, não vale para n par. Isso é uma coisa importante. O n tem que ser ímpar. Então, observe aqui, eu tenho uma sequência de x menos r, x e x mais r. X, o termo central, o seu anterior tem que ser ele, subtraído da razão. O seu próximo termo a partir do x, ele
mais a razão, certo? Então, para facilitar pelas cores, observe que eu estou pegando os extremos, x menos r, somando a x mais r dividindo por 2, ou seja, estou tirando a média, x, somo a x, 2x, menos r com mais r vai zerar, e fica dividido por 2, 2 por 2, igual a x, que é o termo central que a gente vê aqui. Então aqui vale reforçar que, observe, eu vou colocar uma sequência aqui, A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7. Então uma sequência de 7 termos. Por exemplo, como é uma sequência de 7 termos, e eu resolvo somar o primeiro termo A1 com o sétimo termo, A7, e divido por 2, então quer dizer, pelo que eu coloquei ali, a soma do primeiro termo com o último termo dividido por 2, que é a média, tem que dar o termo central, que é A4. Então isso aqui é igual a A4. Mas observe se eu quisesse trabalhar aqui com A5, somo com A7, nessa sequência de 3 termos, divido por 2, estou tirando a média, tem que dar o termo central, então isso é igual a 6. E aqui existiriam mais algumas possibilidades da gente pegar um número ímpar de termos, nessa sequência de 7 termos, somar, então, os extremos e ter o valor do somar e dividir por 2 para tirar a média e ter o valor do termo central, tá ok? E vamos aplicar essa propriedade, então, agora no exercício, onde eu trouxe aqui para você, então, que valores são possíveis para x na progressão aritmética 3x mais 2, 21x ao quadrado. Observe, nós temos 3 termos, número ímpar de termos, onde vamos buscar qual é o valor de x possível, então, para o valor, ou ali, os valores de x que são possíveis para essa sequência numérica, essa progressão aritmética. Então, pelo que foi apresentado de propriedade de PA, eu posso tirar a média dos extremos, 3x mais 2 mais x ao quadrado, dividido por 2, estou tirando a média, isso tem que ser igual ao termo central, que é o 21. Observe que o 2 vai multiplicar o 21, então eu vou ter 3x mais 2 mais x ao quadrado, que é igual a 2 que multiplica 21, 42. Vamos dar um arrumadinho nisso aqui. X ao quadrado mais 3x. E o 42, mudando de lado, ele vem com menos 42. Como eu tenho 2 aqui, que é positivo, menos 40 igual a 0. Função de segundo grau, isso aqui vai cair em Bhaskara para a gente resolver, certo? Então, através de Bhaskara, a gente sabe que o termo A é o primeiro aqui, isso aqui é um x ao quadrado, o A vale 1, o B vale, isso mesmo, 3, e o C vale menos 40. Então, formulazinha de Bhaskara, x igual menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac, que é o delta, sobre 2a. X igual a menos b, b é 3, menos 3, mais ou menos raiz de b ao quadrado. 3 eleva ao quadrado, isso é 9, menos 4 vezes o a, que é 1, e observe que c, menos 40. Tudo isso sobre 2 vezes o a, que é 1. Com isso, nós temos x, que é igual a menos 3, mais ou menos 4 que multiplica 1. Vamos lá, menos 4 que multiplica 1. Menos 4 vezes menos 40 mais 160. Somado a 9, 169. Só que eu tenho que tirar a raiz, então isso vai dar 13 sobre 2. Então, o primeiro valor de x é menos 3, vou pegar o positivo, mais 13 por 2, menos 3 mais 13 é mais 10 por 2, igual a 5. Segundo termo, menos 3, e agora pego menos 13 por 2. Isso aqui é menos 16 por 2, menos 8. Então, vamos ver se os dois termos são possíveis. Bom, se eu pegar 5, a sequência fica 3, que multiplica 5, 15 mais 2, 17.
Temos central 21, 5 ao quadrado, 25, e observe que o intervalo é de 4 em 4. Então, corresponde a uma progressão aritmética. Menos 8, vamos ver se é um termo possível. 3, que multiplica menos 8 menos 24, com mais 2, menos 22. 21, termo central, e x ao quadrado, menos 8 elevado ao quadrado, valor negativo ao quadrado fica positivo, dá 64. De menos 22 até 21, fez a continha aí, deve ter achado 43, certo? De 21 para 64, 43 também. Então, 5 e menos 8 são os valores possíveis para x, para que isso seja uma progressão aritmética, tá ok? Bom, com isso apresentei para você, então, o conceito de progressão aritmética, apresentei a fórmula da PA, a n igual a 1, mais n menos 1 multiplicado por r, que é a razão, e também apresentei uma propriedade onde, quando você tem um número ímpar de termos, a média dos extremos é igual ao termo central. Espero que com esses conceitos apresentados possa ter ajudado, e a gente vai se encontrar em outras aulas de matemática. Vou trazer outros conceitos para você em outros vídeos. Até lá!